Olá, muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. IPCA 15 atinge o maior patamar para o mês de novembro desde 2015, com 0,81%. Balança comercial registra superávit de mais de 50 bilhões de dólares no acumulado do ano. E veja também. Guedes diz que reforma tributária não vai aumentar impostos sobre transações e afirma que haverá mais tributação sobre dividendos. Pix movimenta mais de 11 bilhões de reais na primeira semana de operação. Trump autoriza início do processo de transição do poder para Biden. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. As bolsas europeias e os índices futuros americanos começaram a terça-feira em alta, com otimismo, com mais uma vacina contra o coronavírus. Ontem, a farmacêutica AstraZeneca anunciou que a vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford tem eficiência entre 70% e 90%. Apesar das altas das bolsas europeias por causa da vacina, algumas economias importantes, como França, Reino Unido e Alemanha, seguem sob diferentes graus de lockdowns. Nos Estados Unidos, a gestão do presidente Donald Trump aceitou a transição de poder para o presidente eleito Joe Biden. A agência federal americana responsável pela transição informou que poderia iniciar formalmente a mudança de governos e disponibilizou recursos federais. Dessa maneira, o governo federal reconheceu Biden como aparente vencedor da eleição. Aqui no Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, descartou prorrogar o auxílio emergencial. No mês passado, Guedes havia afirmado que a medida poderia ser tomada caso o Brasil passasse por um aumento dos casos de Covid-19. Nós vamos debater esses e outros assuntos aqui na BMC News. Hoje, nossos convidados, por aqui teremos João Fernandes, economista da Quantitas, Paulo Henrique Rodrigues, sócio da Luck Law e especialista em direito tributário, Luiz Barsi, analista CNPI, Walter Maciel, CEO da Azequest e meu companheiro de bancada de todas as manhãs, o estrategista de investimentos Marcos Saravalli. Mas antes, vamos agora com a Nanda Vasconcelos dar um giro, saber como que estão as bolsas operando neste momento. Bom dia, Nanda, como que estão aí com os futuros? Bom dia, Paula, bom dia a todos que acompanham a BMC News. O futuro do Ibovespa está operando em alta agora, 0,21% aos 107.695 pontos. Os futuros dos Estados Unidos também, todos operando em alta. Dow Jones alta de 0,99%, S&P alta de 0,71% e Nasdaq operando no positivo também, 0,24%. Na Europa também, os principais índices operando em alta nessa manhã. DAX na Alemanha, alta de 0,98%, FTSE no Reino Unido, 1,18% e CAC na França em positivo com 1,39%. Paula. Tá ótima, Nanda, muito obrigada. Vamos dar uma olhada agora como que fecharam as bolsas asiáticas. A gente já tem aqui as bolsas asiáticas, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso telão. Se a gente já tiver bolsas asiáticas para colocar aqui, vamos lá. Nikkei no Japão fechou no patamar positivo em 2,50%. Xangai na China fechou no patamar negativo em 0,34%. E Hong Kong também fechou no patamar positivo em 0,39%. Vamos dar uma olhada agora na cotação do petróleo. A gente começa com o WTI subindo 0,95%, cotado a pouco mais de 43 dólares o barril, e o petróleo Brent subindo também 0,95% na casa dos 46 dólares o barril. O índice que mede a prévia da inflação, o IPCA 15, fica em 0,81% em novembro, em comparação com 0,94% em outubro, pressionado pelo aumento dos preços dos alimentos e bebidas. Os itens que pesaram mais no bolso do consumidor foram as carnes, com 4,89%, o arroz, com 8,29% e a batata inglesa, com 33,37%. Segundo o IBGE, a alta desacelerou no período, mas a taxa ainda é a maior para o mês de novembro desde 2015. No acumulado do ano, a prévia da inflação teve uma alta de 3,13% e em 12 meses atingiu o patamar de 4,22%.
E a balança comercial registra um superávit de mais de 50 bilhões de dólares no acumulado do ano. Segundo o Ministério da Economia, o resultado positivo é 24,5% maior que do mesmo período que de 2019, quando chegou em 42 bilhões de dólares. O superávit acontece quando as exportações superam as importações. O aumento do saldo comercial aconteceu por conta da pandemia do coronavírus, diminuindo a demanda por produtos do exterior. A previsão do governo e do mercado é de um tombo de cerca de 4,5% no Produto Interno Bruto de 2020. E 12 milhões de postos de trabalho foram encerrados na pandemia. O nível de ocupação é o pior desde 1992, segundo dados mais recentes da PNAD. A pesquisa mostrou que os mercados formal e informal, considerando tanto os empregados quanto empregadores, além daqueles que atuam por conta própria, hoje, de cada 100 brasileiros em idade de trabalhar, apenas 47 estão de fato trabalhando. Há 28 anos, o número chegava a 60. Bom, e a gente vai agora direto à redação aqui da BMC News, saber como que está a agenda econômica de hoje com Alex André, que está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Alex. O que a gente tem para hoje? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Hoje nós temos os principais dados da confiança do consumidor lá nos Estados Unidos, Paula. Esse dado é medido pelo Conference Board e vai ter uma prévia, né? De um dado de 100,9, né? Ou seja, a expectativa agora é de 98 pontos, ou seja, a confiança do consumidor provavelmente sai ligeiramente menor do que o dado que foi passado anteriormente. Esse dado vai ser divulgado meio-dia, Paula. Legal, Alex. E o que você separou? Quais são as manchetes que mais chamaram a sua atenção das capas dos jornais do Brasil e do mundo? Vamos começar pelo Brasil, Paula. Vamos lá. Primeiro, o Valor Econômico coloca como principal manchete: governo recorre e posterga plano de vacinação anti-Covid. Folha de São Paulo coloca as eleições municipais aqui da capital de São Paulo. Boulos sobe a 45% e reduz vantagem de Covas com 55%. Por fim, o estado de São Paulo coloca que Trump ainda não admite derrota, mas autoriza a transição de governo por lá. Agora, indo para a principal capa internacional, nós destacamos hoje a capa do Financial Times, que coloca aí a vacina da Oxford e também da AstraZeneca, que está contribuindo aí com grandes níveis de eficiência acima de 90% e anda animando os mercados mundo afora. Paula. Tá ótimo, Alex. Muito obrigada. Você volta a qualquer momento aqui atualizando as informações para a gente. E nós vamos seguindo por aqui. O Pix movimentou mais de 11 bilhões de reais só na primeira semana de operação no país. O volume considera as transações realizadas entre o dia 16 de novembro, início da ferramenta, até ontem, dia 22. O maior movimento de transições do sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central foi na última sexta-feira, com 2,6 bilhões de reais. O número de chaves cadastradas no Pix passou dos 83 milhões, considerando pessoas físicas e jurídicas. E a gestão de Trump autorizou a transição do poder para Joe Biden. Em uma carta enviada ao presidente eleito, a agência federal americana responsável pela transição informou que poderia iniciar formalmente a mudança de governos e que a verba estava disponível para ser usada. Até agora, a agência vinha se recusando a tomar uma decisão sobre o caso, alegando que a vitória do democrata ainda não era oficial. O presidente dos Estados Unidos disse pela primeira vez no Twitter que recomenda que seja feito o que for preciso para ser feito em relação aos protocolos iniciais da transição para o governo de Biden. E agora, o nosso assunto é política. Paulo Guedes afirma que a reforma tributária não vai aumentar impostos sobre transações e que haverá mais tributação sobre dividendos. Vamos voltar agora à redação da BMC News, desta vez para falar com o Felipe Nascimento, que tem mais informações. Bom dia, Felipe. Bom dia, Paula. Tudo bom? Seguinte, essa declaração do ministro Paulo Guedes foi dada num evento que foi realizado aqui em São Paulo. Ele disse o seguinte, abre aspas: eu não gosto muito de impostos, não pode colocar impostos que não são aprovados pela sociedade brasileira. Fecha aspas. E aí ele reafirmou que vai sim ter mais tributação sobre os dividendos, de forma que vai ter uma cobrança maior sobre quem já paga e uma cobrança para quem não paga. Ele disse o seguinte: dividendos vai pagar. Se lucro virar investimento,
e gerar emprego, ele vai ser mais baixo. Agora, o rico tem que pagar imposto sobre dividendos e quem paga não vai ter aumento, ele vai ter uma simplificação. Em alguns casos, uma redução, fecha aspas. O ministro Paulo Guedes também falou sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Ele disse que mesmo se tiver um pouco de aumento de casos do coronavírus, o governo Bolsonaro não vai prorrogar o auxílio. Paula. Tá ótimo, Felipe.